Olá, sou a Ana Prediger e hoje nós estamos novamente com a Juliana Daga para tratarmos de mais um assunto pertinente a você, instrutor de trânsito, e a sua profissão. Hoje nós vamos falar sobre ciclomobilidade, um assunto tão importante para a nossa mobilidade aqui no Brasil e que é pouco falado e pouco abordado dentro dos CFCs. A Ju, além de instrutora, psicóloga de trânsito, né, ela também é cicloativista. E aqui a Juliana dá uma matéria que nós colocamos no nosso currículo, digamos assim, que é a matéria de ciclomobilidade, justamente. Então, é uma carga horária de 4 horas, onde a Ju é que ministra para os nossos alunos futuros instrutores. Então, Ju, eu quero começar aqui perguntando para você, pedindo para você contar um pouco como que começou a sua relação da bicicleta com a educação de trânsito. Perfeito. Bom, Ana, foi uma relação que começou aí há 7 anos, eu e a bicicleta. Inicialmente veio intermédio de um convite de um tio, ele já pedalava bastante, e um primo também. E aí eles incentivaram a utilizar a bicicleta. E ali começou o uso com a bicicleta, a fim de passeio, de lazer. E aí depois eu descobri que eu poderia usar a bicicleta como meio de transporte mesmo. Então, para ir trabalhar, meu trabalho dava 20 quilômetros. Então, meu carro estragou. Eu ia de carro, o carro estragou. E aí eu comecei a utilizar o ônibus. De ônibus eu levava 2 horas para chegar até o serviço. E aí de bicicleta eu falei, vamos experimentar ir de bicicleta um dia, né? De bicicleta eu levei 50 minutos para fazer. Nossa. Eu falei, não quero mais ônibus, né? Enfim. E aí eu comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte, né? Um meio de locomoção mesmo, praticando todos os dias indo para o trabalho. E a partir dali, no município que eu moro, tinham poucos ciclistas. E esses poucos ciclistas que tinham na cidade, nós acabamos nos reunindo, né? E aí a gente acabou, né, chamando um, chama outro, e aquele movimento começou crescendo. E aí, né, como eu sou do trânsito, né, enfim, a gente já começou a fazer ações relacionadas à bicicleta, como o Maio Amarelo. Então, nós fizemos passeios ciclísticos relacionados ao Maio Amarelo. Dentro dos grupos, nós já começamos a internalizar o uso dos equipamentos obrigatórios. Ninguém saía para o passeio sem ter o capacete, por exemplo. E aquele movimento ficou tão grande, tão legal, que nós vimos assim, um grupo com 300 ciclistas. E aí, nós reunimos esses ciclistas para fazer lazer. Então, sexta-feira era o dia que a gente se reunia lá na frente da prefeitura e a gente fazia o passeio gourmet que a gente fala, né? Então, reunia muitos ciclistas ali. Então, para a gente sair da área urbana para ir para a rural, como tinha muitos ciclistas, a gente começou a pedir guardas municipais para nos acompanhar, fazer o batedor até chegar à área rural. E aí, chegou um momento em que a gente reuniu as pessoas mais influentes ali, e a gente foi até a prefeitura conversar com o senhor prefeito, né? Sentamos ali com o senhor prefeito. Senhor prefeito, nós estamos aqui porque nós queremos isso, 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 isso. Nós queremos a guarda, queremos a fast track, né? Bem bonitos, né? Aí o senhor prefeito olhou para nós e falou assim, tá, mas quem são vocês? Vocês têm um CNPJ constituído para vocês pedirem tudo isso que vocês estão falando aí, né? Tal. Porque no meio de tudo isso existe a cidadania, né? A gente é cidadão, a gente tem os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E isso, a bike me ajudou muito a compreender esse sentido do que é ser cidadão. E aí a gente se olhou assim, é verdade, né? A gente não tem um CNPJ, a gente não tem nada, né? Enfim, como é que a gente quer exigir algo se a gente, né? A gente é um grupo, mas é um grupo anônimo. Então foi aí nesse momento que nós acabamos montando uma associação. Então nós fizemos a associação com, né, ela tem CNPJ, ela tem um presidente, ela tem um vice-presidente, ela tem um tesoureiro. E ali a gente fez de um grupo organizado. Isso foi muito legal, porque aí você sai, né, isso que a cidadania nos ensina, né? Você sai da individualidade e começa a pensar no coletivo. A gente já estava pensando no coletivo, certo? Mas agora a gente, como é que eu posso dizer para você? A gente, quando a gente constitui o CNPJ, a gente sai da individualidade e pensa no grupo, daí, entende? E ali a gente constituiu a associação.
Então, hoje, além do nosso grupo lá de lazer, a gente se preocupa, né, com questões de regras, a gente ensina como o ciclista deve andar, né? Então, a parte da educação do trânsito na minha vida entrou nesse sentido, né, de auxiliar na condução desses ciclistas que apenas compram a bicicleta e não sabem como usar, né? E ali a gente faz esse trabalho legal. E, né, com o CNPJ a gente tem Faz-Trans, a gente tem ambulância, a gente tem todo um aparato hoje. Se a gente quiser fazer um evento, quiser fazer um Maio Amarelo, que a gente faz todo ano, a gente faz o Maio Amarelo, lindo, maravilhoso, a gente tem aceitação, né, adesão de todo mundo lá e a educação está presente. Então, a bike me ensinou essa parte da cidadania. E aí, antes de eu trabalhar aqui na Centec, né, eu ministrava uma aula dentro de um centro de formação de condutores de forma gratuita, porque era minha contribuição para a sociedade, para a formação do condutor ali, né, porque dentro de uma sala de aula, gente, instrutores, né, queridos instrutores, né? Dentro da sala de aula a gente tem ali não só a formação de um novo condutor, a gente tem o pedestre ali, a gente tem o ciclista, a gente tem alunos que têm parentes ciclistas, então ele não é só um condutor, ele vai estar praticando o exercício da cidadania como um condutor, né? Mas ele tem outros papéis também exercendo na sociedade. Então eu ministrava uma aula de ciclomobilidade de forma gratuita, minha contribuição para a sociedade. E aí, né, quando eu fiz o curso de instrutor de trânsito, né, a Aninha vendo isso, né, opa, vamos pra cá, vamos levar isso pra todo mundo. Então foi aí que entrou a bike na minha vida. Bacana, Ju, bacana. Qual que é a importância que você vê desse tema com a formação e a reciclagem dos condutores, Ju? Importância super, hiper, mega relevante, né, como eu acabei de falar pra você, Ana, a formação do condutor não é somente para a condução veicular. Esse espaço que a gente está lá fora é um espaço democrático, ele cabe a todos. E cada um tem a sua regra, né? Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar de partilha ali. Então, formar um condutor consciente, um condutor cidadão, vai fazer a diferença lá no trânsito, né? Então, é um assunto super, hiper, mega relevante. E que no pós-pandemia, onde o boom de bicicletas surtiu mais números aí no trânsito, se faz mais necessário ainda. Porque eu sempre falo que a venda da bicicleta, ela até é um pouco falha, né? Porque o vendedor, ele só vende. Ele não vai explicar como é que deve usar, quais são os equipamentos de segurança, né? Enfim. E aí, na própria formação desse cidadão também já é falho. Sim. Né? Porque ninguém tem uma aula sobre como andar de bicicleta. Não. Onde é que a gente vai ver isso? Dentro do próprio centro de formação de condutores, qual é a única informação que nós recebemos com relação a isso? Respeitar o ciclista. A 1,5 metro de lateral. Distância, diminuir a velocidade. Alguém dá mais informações do que isso? Eu passava porque eu também ia para escola de bicicleta. Então eu falava, incentivava. Tinha aluno que começava a ir para escola, inclusive, de bicicleta. Mas realmente é uma coisa bem falha, né? Falta bastante mesmo essa informação. Sim, e a gente tem muitas outras informações relevantes, tanto para o ciclista quanto para o condutor. Não é só 1,5 metro de distância. Sim, né? É o equipamento de segurança, é a redução da velocidade, a importância da velocidade em um sinistro, né, em um atropelamento com o ciclista, como o ciclista deve trafegar, se é ao contrário, na mesma direção, tem muitas informações relevantes. E são informações que não vão tirar tempo da sua aula. Sim. É qualidade. Com certeza. Né? É qualidade. E é um outro ente envolvido do trânsito, né? É um meio de transporte. A bicicleta ela tem que ser pensada dessa forma, né? Eu já ouvi muitas barbaridades como ciclista no trânsito, né? Teve uma vez, eu nunca me esqueço, o cara deu um grito e falou: lugar de bicicleta é no parque. Então as pessoas ainda têm, hoje em dia, essa visão de que a bicicleta não é meio de transporte, sendo que é um dos primeiros meios de transporte. Ela veio antes que o carro. Exatamente. Né? E as pessoas pensam dessa forma. E como que você vê a presença desse meio de transporte no material didático dos CFCs e no planejamento das aulas dos instrutores, Ju? Particularmente, eu vejo ainda bastante pobre de informação, assim, né?
nas próprias apostilas, né? Falta mais informações, incrementar muitas informações. Acho que colocar isso mesmo como um meio de locomoção, porque não é visto como um meio de locomoção, né? É visto como você acabou de falar, brinquedo, um lazer, né? Enfim, vou lá no parque. Não é, a bicicleta pode ser sim usado como meio de locomoção. Enfim, um meio de locomoção muitas vezes rápido, barato, mais eficiente, né? E além da questão da saúde também, da saúde física, da saúde mental, então poderia estar citando aqui N vantagens com relação a isso, né? Mas é pobre sim, é carente, muito carente. A gente precisa dar uma atenção mais especial. Não tem na apostila, enfim, mas vamos elaborar slides, levar material, né? Levar para a sala de aula materiais que são possíveis. Qualquer um tem uma bicicleta dentro da sala de aula. Você pode pedir para o teu aluno, quem veio de bicicleta hoje, né? Sim. Vamos trazer a bicicleta aqui? Quais são os equipamentos obrigatórios? Será que ele está usando os equipamentos obrigatórios segundo o Código de Trânsito Brasileiro? E ali se faz uma aula dinâmica, gostosa, prazerosa e que você vai futuramente salvar muitas vidas. Uma coisa, até você chegou a abordar o equipamento obrigatório e você falou do capacete, né? E na verdade o equipamento não é, né? Segundo a CTV não é. Exatamente. E o retrovisor, que é super importante e é trazido no Código de Trânsito Brasileiro, as pessoas elas desconsideram. Eu vejo no trânsito que não tem bicicleta com espelho retrovisor. Não. Né? Você vê ele com um capacete, que é importante, fundamental, apesar de não ser obrigatório, mas eles não utilizam. Já a questão do espelho retrovisor, a gente não vê bicicleta com espelho retrovisor. Mesmo os ciclistas que são ativistas, a gente não vê. Né? Então tá, Ju, agora nós vamos, chegamos ao final, estamos chegando ao final, e eu vou te fazer mais uma pergunta, a última pergunta, tá? Como que você entende que o instrutor de CFC pode abordar esse tema nas suas aulas? Em quais matérias? Já que, né, ele não é trazido para dentro da sala de aula, não existe uma matéria sobre outros meios, outros tipos de mobilidade. Aonde que o instrutor deve trazer esse tema da bicicleta? Principalmente lá na aula de meio ambiente, olha eu falando mecânica, tem mecânica também, porque a gente precisa cuidar da bicicleta, obviamente, né? Mas a gente traz ela na aula de meio ambiente e cidadania, principalmente, né? Não tem como falar de trânsito sem falar de pessoas, sem falar de cidadania, né? Então, como a gente já apontou aqui, né? Um trânsito compartilhado. E também não tem como falar da bicicleta sem falar do meio ambiente também. Eu estou usando um meio de locomoção que não vai poluir, o tanto de material que eu não digo não vai poluir 100%, claro que não, né? Porque na produção da bicicleta você está poluindo, na troca do teu pneu você está poluindo, né? Enfim, aquele ciclista, por exemplo, que tomou o seu gelzinho e jogou o que sobrou do gelzinho no chão, está poluindo o meio ambiente, então é uma questão de conscientização também, né? Então, a gente usa esse tema nessas duas matérias principalmente. Tá. Eu gostava de trazer em todas as matérias como tema transversal. Então, na matéria da legislação, eu trazia a parte das infrações, inclusive que cabe aos ciclistas, apesar de não ser regulamentado, eles não levarem multa, né? Eu trazia nas normas de circulação e conduta e nas infrações. Na aula de direção defensiva, eu trazia com o comportamento defensivo do ciclista, não andar na contramão, né? Respeitar. Esses dias quase que eu fui atropelada por um ciclista porque ele desrespeitou o farol vermelho e eu fui atravessar na faixa. E eu não olhei porque eu vi os carros parados e só fui atravessar na faixa e ele apareceu, sabe? Então, ele passou o farol vermelho, no caso. Então, o ciclista também tem que respeitar essas regras, né? Isso é muito importante. Trazia também, e na matéria de meio ambiente e cidadania, eu fazia 2 aulas quase, que era falando sobre ciclomobilidade, trazendo essa questão tanto da cidadania, falava, né, sempre trazia para meus alunos que não é uma bicicleta andando, é um ser humano, é um pai, é um filho, é uma mãe, né, um trabalhador, uma trabalhadora, que está ajudando o seu ambiente enquanto você está no carro, xingando ele, né, então ele está trazendo benefício até para você que não está utilizando a bicicleta, querendo ou não, com né? certeza. E o interessante, Ana, é deixar claro para os nossos instrutores que as nossas aulas, elas não precisam ser engessadas, entende? Eu vou dar aula de meio ambiente só sobre isso.
né, tá aqui, os slides faz 10 anos que eu estou usando os mesmos slides, ou, enfim, a gente pode passear nas matérias o tempo todo. Com certeza. O tempo todo. Então, sim, a bicicleta pode entrar em várias matérias, que não seja apenas, claro, que eu citei aqui, meio ambiente e cidadania, mas que as aulas não precisam ser engessadas, né? E isso vai ser muito light e os alunos estarão conectados na tua aula e vai fazer sentido as aulas para ele. É verdade. Né? Ele vai sair de lá, puta, que aula gostosa, né? Que aula e o mais bacana. legal é você conseguir convencer o aluno a usar a bicicleta como meio de transporte. Isso é muito bacana, é muito legal. E nós aqui, eu e a Juliana, que somos pessoas que utilizamos a bicicleta como meio de transporte. Que a Ana também usa, né? Então nós estamos aqui para falar para você, instrutor de trânsito. Utilize a bicicleta, procure utilizar ela, tenta utilizar, vai aos pouquinhos, né? Faz um percurso no final de semana, da sua casa lá para o CFC, para o seu ambiente de trabalho, né? Muita gente fala, mas não tem banheiro para tomar banho. Né, Gil? Não tem banheiro pra tomar banho. Assim, dá pra resolver isso. Um lencinho umedecido, uma outra camiseta, um desodorante, né? É claro que tem lugares que é um pouquinho mais complicado pela questão de ser muito morro, muita subida, talvez. Mas nada que uma bicicleta elétrica talvez não ajude, né, Ju? Sim, com certeza. É mais barato, muitas vezes até incentivo da própria escola, do próprio CFC, às vezes seja barato, mais barato para o CFC comprar uma bicicleta, né, subsidiar uma bike como meio de transporte para os instrutores que têm interesse e não precisar pagar daí o Vale Transporte. Né? Você trouxe um meio bem legal mesmo, que é as bikes elétricas que também estão entrando no mercado com muita força, muita potência. E para finalizar, mais uma coisinha. Claro. Que falou em bicicleta, né? A gente se empolga aqui, né? A bicicleta, além de tudo isso, né, tem a questão do estresse. O nosso dia a dia é tão pesado, é tão carregado, a gente tem tantas tarefas, tantas atribuições, que ela acaba sendo uma válvula de escape para o estresse. Então, né, semana encheu de cortisol lá, né? Como é que eu vou tirar esse cortisol aí? A gente sempre fala, né, dos pedais gourmet ali, que é aquele pedal em que você tem interação social, você reúne a galera, você conversa, dá risada, você acabou descarregando ali a todo o teu estresse. Então, os benefícios que a bicicleta traz são inúmeros. Então, você precisa descobrir qual é... É viciante, gente. É viciante. Você começa um dia, 2 dias, depois é dia de chuva, você tá de bicicleta, usando seja a capa. Pra treino, seja para exercício físico, né, para, sei lá, emagrecimento, é para lazer, é conhecer lugares. E querendo ou não, é um exercício físico, libera a endorfina, adrenalina, né, que são hormônios do bem, que causam sensações boas, diminuem o estresse. Então, gente, é só coisa boa, tá? É só coisa boa. Então, eu espero que a gente tenha aí dado pelo menos uma vontadezinha, né? De você experimentar a bicicleta como meio de transporte e que a partir disso você procure mais conhecimento para levar esse meio de transporte para os seus alunos lá dentro do CFC, né? Tudo bem, eles estão tirando a carteira de motorista, mas isso não quer dizer que eles tenham que abandonar ou não possam utilizar outros meios de transporte que são mais benéficos para a natureza, para o meio ambiente e para a vida dele e de todos os que estão ao entorno dele, tá bom? Então acho que é isso, Ju. Obrigada pelo nosso podcast de hoje, foi muito gostoso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.